Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. O meu nome é Leonor, e até há 3 meses, a minha vida era um conto de fadas moderno. Morava numa casa que era o espelho dos meus sonhos, uma vivenda moderna com vista para o Rio Tejo, em Cascais. As paredes eram brancas, as linhas eram puras, e a luz entrava aos jorros, iluminando um amor que eu julgava ser igualmente puro e luminoso. O arquiteto dessa casa, e supostamente dessa vida, era o meu marido, Rodrigo. 20 anos mais velho do que eu, com seus 40 anos bem levados, ele era minha âncora, a personificação da segurança e do sucesso. Eu, com os meus 26, via-o como o homem que me tinha ensinado o que era o amor maduro. E depois havia minha mãe, a Isabel, a minha confidente, a minha melhor amiga. Desde que o meu pai morrera, há quase uma década, que ela era este farol de elegância discreta e força silenciosa. Ela vivia a apenas 20 minutos de nós, em Lisboa, e a nossa rotina era sagrada. Almoços de domingo, telefonemas diários, compras na Avenida da Liberdade onde ela me ajudava a escolher vestidos que fizessem Rodrigo orgulhoso. Ela adorava-o. E eu, tola de mim, achava que era a coisa mais natural do mundo. O primeiro sinal não foi um estrondo. Foi um sussurro. Um sábado à tarde, Rodrigo tinha ido ao Porto para uma reunião de trabalho urgente. A minha mãe, nesse mesmo fim de semana, tinha ido visitar uma prima para o Algarve. Sozinha em casa, decidi fazer uma limpeza profunda ao escritório dele. Foi então que encontrei um passaporte antigo, esquecido na gaveta mais funda da sua secretária. Abri-o, movida por uma curiosidade ociosa. As páginas estavam carimbadas com várias viagens. E então vi, maio de 2014, uma série de entradas e saídas para Paris. O coração parou-me por uma fração de segundo. Maio de 2014. Foi exatamente a época em que a minha mãe, após uma crise que eu atribuíra à solidão, decidirá fazer uma pausa e fora passar um mês à França. Uma coincidência? O meu estômago contraiu-se. Peguei no telemóvel com as mãos a tremer. Enviei uma mensagem à minha mãe. Asterisco mãe, lembras-te da tua viagem a Paris em 2014? Foste sozinha? Asterisco. A resposta demorou alguns minutos, que me pareceram horas. Querida, por que perguntas? Sim, claro. Foi uma viagem muito terapêutica. Por quê? O coração batia-me com tanta força que eu jurava que se podia ouvir no silêncio da casa. Nada. Só curiosidade. Estava a arrumar umas coisas e lembrei-me. Desliguei o telemóvel e sentei-me no chão, de costas contra a parede fria. A semente da dúvida estava plantada. E ela começou a germinar com uma velocidade assustadora. Comecei a recordar-me de outros acasos. As conferências de Rodrigo em Madrid que coincidiam com as visitas a amigas da minha mãe a Salamanca. A forma como, por vezes, eles trocavam um olhar rápido demais à mesa de jantar. Um olhar que eu interpretava como cumplicidade por minha causa, mas que agora me parecia carregado de um segredo diferente. Na semana seguinte, tornei-me uma espiã na minha própria vida. O meu amor transformou-se em vigilância. Examinava os extratos bancários de Rodrigo, cuja palavra paz eu sempre soubera, num ato de confiança total, procurando jantares a 2 ou reservas de hotel que não batessem certo. Revistava a mala da minha mãe quando ela ia à casa de banho, à procura de um qualquer artefacto da sua dupla vida. A descoberta veio numa quarta-feira chuvosa. Rodrigo tinha outro jantar de negócios. Aproveitei a oportunidade. O seu portátil pessoal, um MacBook elegante, estava na sua secretária. Eu sabia a palavra passe. Um calafrio percorreu-me a espinha quando o ecrã se iluminou. O ambiente de trabalho estava impecável, organizado. Demorei horas. Revirei pastas, documentos, orçamentos. Nada. Foi quando me lembrei de uma funcionalidade que ele me ensinara, anos antes, para esconder pastas de clientes confidenciais.
Um clique com o botão direito do rato. Opções de pasta. Ocultar. Fui a todas as pastas e ativei a visualização de ficheiros ocultos. E então vi uma pasta, discretamente batizada de IR, Projeto Alentejo. IR Inês e Rodrigo. O coração disparou. Inês era o nome da minha mãe. Abri a pasta. Lá dentro, não havia plantas de construção. Havia fotografias. A primeira que cliquei foi um murro no estômago. Era minha mãe, visivelmente grávida. Ela estava num jardim que eu reconheci instantaneamente. O Jardim da Estrela, em Lisboa. Estava radiante, com as mãos pousadas sobre a barriga, e um sorriso que eu nunca lhe vira. Um sorriso de uma felicidade absoluta, quase ingênua. E ao seu lado, com um braço envolvido protectoramente em torno dos seus ombros, não estava o fantasma do meu falecido pai. Estava Rodrigo. O meu Rodrigo. Ele não olhava para a câmara. Olhava para ela. E o seu rosto, normalmente tão contido, tão profissional, transbordava uma ternura tão tão visceral, que me fez perder a respiração. Desviei os olhos do ecrã. Enjoada. A sala girou à minha volta. Aquele não era o olhar de um genro para sua sogra. Era o olhar de um homem profundamente apaixonado pela mulher que carregava o seu filho. A data da fotografia estava no canto inferior do ecrã. Agosto de 2013. Agosto de 2013. Os meus irmãos gêmeos, os meus adorados irmãos mais novos, Diogo e Martim, tinham nascido em março de 2014. Eles tinham agora 10 anos. 10 anos. O mundo desabou. Não de uma vez, mas em câmara lenta, como um edifício a ser demolido. Cada pedaço de memória, cada momento feliz que partilháramos como família, rachava e estilhaçava-se. As peças do puzzle encaixavam-se num quadro tão monstruoso que a minha mente se recusava a processá-lo. O meu marido era o pai biológico dos meus irmãos. O romance deles não era uma aventura recente. Era uma vida paralela que decorria há, pelo menos, uma década. À minha frente. Na minha casa. Na minha família. Sentei-me no chão, encostada à parede que ele próprio desenhara, e deixei as lágrimas caírem em silêncio. Já não havia dúvidas. Apenas a verdade, nua, crua e devastadora. E um silêncio que, dali em diante, herdaria como a minha nova e única companhia. A descoberta transformou-me num fantasma na minha própria vida. Nos dias que se seguiram, movia-me pela casa como uma sombra, cada passo um esforço consciente, cada respiração um lembrete de que eu era, agora, uma intrusa na minha própria pele. A verdade era um veneno a correr nas minhas veias, envenenando cada memória, cada gesto. Rodrigo, o meu marido de 40 anos, cujas mãos tinham desenhado os contornos da minha felicidade, era agora o arquiteto do meu inferno particular. E a minha mãe, Isabel, a mulher que me ensinara a andar, a falar, a amar, era sua cúmplice. A palavra mãe sabia-me a cinza na boca. A primeira noite após a descoberta foi a pior. Rodrigo chegou a casa às 8 da noite, como era seu hábito. Trazia o habitual ar de cansada satisfação do trabalho. Olá, querida, disse, aproximando-se para me beijar a face. Eu recuei. Um movimento quase imperceptível, mas suficiente. O seu rosto, normalmente tão sereno, mostrou uma centelha de surpresa. Estás bem, Leonor? Pareces cansada. A voz dele era suave, preocupada. A voz do homem que partilhava a minha cama, a minha vida, e os segredos mais íntimos com a minha própria mãe. A hipocrisia daquele tom fez-me revirar o estômago. Estou bem, menti, a minha voz soando oca e distante. Só um pouco de dor de cabeça. Vou buscar-te um comprimido, ofereceu-se ele, virando-se para ir ao armário da casa de banho. Não. A palavra saiu mais abrupta do que eu pretendia. Quero dizer, não é preciso. Vou deitar-me cedo. Ele assentou, mas não sem me lançar um olhar estudado.
Era o olhar do arquiteto a analisar uma fenda numa estrutura que julgara sólida. Eu virei as costas, sentindo seu olhar a perfurar-me as costas enquanto subia as escadas para o nosso quarto. O nosso quarto. A ideia de partilhar a cama com ele nessa noite encheu-me de um pânico visceral. Deitei-me, fingindo um sono profundo quando ele entrou horas mais tarde. Ele despiu-se no escuro, com a familiaridade de quem pertencia àquele espaço. Quando se deitou ao meu lado, o colchão cedeu sob seu peso. Um movimento que outrora era reconfortante e que agora era uma tortura. Manteve a distância, respeitando a minha suposta dor de cabeça. Eu estava de costas para ele, os olhos wide open a fixarem a parede branca, iluminada pelo reflexo dos candeeiros da rua. Cada músculo do meu corpo estava tenso como um fio de aço. Conseguia ouvir a sua respiração, lenta e regular. Conseguirá ele dormir assim tão tranquilamente? Perguntei a mim mesma. Consegue deitar-se ao lado de mim, sabendo que eu sei? A resposta chegou na forma de um som quase inaudível. 2 horas da manhã. O telemóvel dele, em cima da mesa de cabeceira, vibrou. Um único, breve zumbido. Um ping de notificação. Ele moveu-se lentamente, pegou no telemóvel. O ecrã iluminou seu rosto com uma luz fantasmagórica. Eu fechei os olhos, fingindo dormir, mas pelas pestanas entreabertas vi o seu sorriso. Um sorriso pequeno, íntimo, que já não era para mim. Ele digitou algo rapidamente e pousou o telemóvel. Era ela. Tinha a certeza absoluta. A minha mãe. A comunicarem-se na calada da noite, a poucos metros de mim, na cama que eu partilhava com meu marido. A parede branca do quarto já não era um símbolo de pureza, mas da parede de uma cela. Eu era uma prisioneira numa prisão dourada, desenhada pelo meu próprio carcereiro. O dia seguinte era domingo. O dia dos nossos almoços de família. Um ritual sagrado. Um suplício que agora me esperava. Chegou ao meio-dia, trazendo consigo o cheiro do seu perfume Chanel número 5 e uma sacola de compras da mercearia do bairro. Olá, meus amores! Cantarolou, entrando pela cozinha como se fosse sua. Rodrigo saiu do escritório e foi cumprimentá-la com um beijo na face. Desta vez, não me afastei. Fiquei parada, a observá-los. Vi a forma como a mão dele pousou brevemente na sua cintura, um toque que poderia ser casual, mas que agora me parecia carregado de uma familiaridade proibida. Vi o sorriso que ela lhe dedicou, um pouco mais largo, um pouco mais quente do que o que me dera a mim. Leonor, querida, estás pálida, disse ela, aproximando-se de mim. A sua mão, a mesma que me acariciara a testa em criança, estendeu-se para tocar no meu rosto. Instintivamente. Encolhi-me. O seu sorriso esmoreceu. Estás doente? Disse-lhe ontem que tinha tido uma dor de cabeça, interpôs Rodrigo, servindo-se de um café. Ah, coitadinha da minha menina, disse a minha mãe, e o seu tom era de genuína preocupação maternal. Era isso que mais me doía. A farsa era tão perfeita, tão profundamente enraizada, que até a preocupação dela parecia real. Como podia ela conciliar os dois papéis? A mãe carinhosa e a amante do seu próprio genro? O almoço foi uma agonia surreal. Sentamo-nos à mesa da sala de jantar, com a sua vista deslumbrante para o Tejo. A conversa fluiu, ou antes, eles fizeram-na fluir. Falaram de um projeto novo de Rodrigo, de uma exposição que a minha mãe fora ver, dos miúdos, os meus irmãos, que estavam na casa de um amigo. Os gêmeos estão cada vez mais altos, comentou Rodrigo, partindo um pedaço de pão. O Martim já me chega ao ombro. Tem a tua estatura, Rui, disse a minha mãe, suavemente. E depois, como se tivesse cometido um lapso, os olhos dela encontraram os de Rodrigo por uma fração de segundo. Foi rápido, mas eu vi. A cumplicidade. O segredo partilhado. Quero dizer, tem um bom porte, corrigiu-se, levando um gole de água. Ui. O nome do meu pai falecido.
Mas ela não estava a olhar para o fantasma do meu pai. Estava a olhar para Rodrigo. E naquele instante, soube. Ela não se enganara. Fora um teste. Um pequeno, perverso teste para medir a minha reação. Para ver se eu sabia. E eu, sentada ali, a fingir que comia, tinha falhado. Permiti que o choque e a repulsa transparecessem no meu rosto por um segundo crucial. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Está certa, Isabel, disse Rodrigo, quebrando o silêncio, a sua voz calma e controlada. Eles vão ser uns rapazões. Ele salvara-a. Como sempre. A equipa deles era perfeita. Foi nesse momento que a minha paralisia se começou a transformar em algo mais perigoso. Algo mais sombrio. Enquanto observava os dois, a tagarelar sobre trivialidades como se não tivessem despedaçado a minha realidade, uma frieza começou a espalhar-se dentro de mim. Já não era apenas a raiva da esposa traída ou a dor da filha traída. Era a fúria silenciosa de quem foi usado, enganado e reduzido a um mero acessório no romance doentio deles. Eles tinham me roubado a minha história, a minha família, a minha verdade. E, naquele momento, ao olhar para os dois através da mesa polida, fiz uma promessa a mim mesma. Se esta casa era minha prisão, eu aprenderia cada uma das suas regras. Se esta era sua farsa, eu estudaria cada um dos seus gestos. E esperaria. Esperaria pelo momento certo para virar o seu mundo perfeito de cabeça para baixo, tal como eles tinham feito com o meu. A guerra não tinha sido declarada em voz alta. Mas, no silêncio do meu coração, a primeira batalha tinha acabado de começar. A frieza que se instalou em mim nos dias seguintes era um escudo. Já não chorava. Já não tremia. Observava. Tornará-me uma etnógrafa do meu próprio apocalipse familiar, anotando mentalmente cada olhar, cada toque casual, cada palavra de duplo sentido que passava entre Rodrigo e a minha mãe como se fossem artefactos de uma civilização doente. A minha decisão de me tornar uma espiã na minha própria casa cristalizou-se numa tarde de terça-feira. Rodrigo estava no escritório, em videoconferência. A minha mãe tinha vindo trazer-lhe uma tarte de maçã caseira, como era seu hábito. Eu estava na sala de estar, a fingir que lia um livro, a ouvir. O projeto no Alentejo está a avançar, disse a voz de Rodrigo, vinda do escritório entreaberto. O tal projeto especial? Perguntou a minha mãe, e eu conseguia ouvir o sorriso na sua voz. O mesmo. Preciso de ir lá na sexta-feira. Verificar a fundação. 1. As fundações são tudo. Posso ir contigo? Gostava de dar a minha opinião na localização. A mão que segurava o meu livro contraiu-se. O projeto no Alentejo. A pasta no computador. IR, Projeto Alentejo. Era o seu código. A sua fuga. A fundação que ele ia verificar era desculpa para passarem um fim de semana juntos, longe de mim, provavelmente na mesma casa de campo onde as fotografias tinham sido tiradas. Foi nesse momento que o plano começou a formar-se na minha mente, claro e gelado como um diamante. Eu não podia confrontá-los. Ainda não. Eles negariam tudo. Eu precisava de provas. Algo inegável. Algo que expusesse a fraude completa, não apenas a relação, mas a natureza da nossa família. O meu alvo tornou-se o telemóvel de Rodrigo. Ele era cuidadoso, mas não paranoico. A sua password era o aniversário dos gêmeos. 1403-2014, uma data que agora tinha um significado sinistro. Esperei por uma noite em que ele se tivesse deitado mais cedo, exausto. Ele adormeceu no sofá da sala, com o telemóvel a piscar numa mesa ao lado. O meu coração batia como um tambor de guerra enquanto me aproximava, descalça, no silêncio do apartamento. Peguei no telemóvel. A luz do ecrã iluminou o meu rosto enquanto eu digitava, com dedos trêmulos, a password. Entrei. Não fui para as mensagens. Ele seria suficientemente inteligente para as apagar.
Fui diretamente para a aplicação das notas. Lá, encontrei o que procurava. Uma nota, simplesmente intitulada C. Dentro, não havia texto. Apenas uma lista. Uma lista de datas e códigos. 1201. VP 20 horas. O nosso restaurante de sempre, o Viriato. 2802. JE 15 horas. Jardim da Estrela. Onde a fotografia foi tirada. 1503. Antes de Cristo fim de semana, Alentejo. Casa. O Projeto Alentejo. Era o registro dos seus encontros. Cínico. Eficiente. C. De Catarina. De cúmplice. De casa. Não importava. Tirei uma fotografia rápida com meu próprio telemóvel a cada entrada da lista. A minha mão suava, mas a minha mente estava clara. Esta era a minha munição. Mas as provas físicas não eram suficientes. Eu precisava de os ouvir. Precisava de capturar a intimidade roubada, a cumplicidade que me excluía. Foi então que me lembrei de um presente antigo, uma coluna Bluetooth pequena, em forma de pedra, que se camuflava perfeitamente na estante de livros da sala. Era perfeita. Na manhã seguinte, enquanto Rodrigo tomava o pequeno almoço, encostei-me a ele, envolvendo-o num abraço pela primeira vez em semanas. Ele ficou surpreendido, mas retribuiu. Estás melhor, querida? Perguntou ele, a sua voz um sussurro contra o meu cabelo. Muito melhor, menti, com a voz mais doce que consegui. Enquanto o abraçava, as minhas mãos, escondidas atrás das suas costas, ligaram rapidamente a coluna e emparelharam-na com o meu telemóvel, escondido no bolso do meu hobby. Só preciso de um pouco de ar. Vou dar um passeio. Saí de casa, o coração a martelar. Caminhei até um banco no jardim em frente, suficientemente longe para não ser vista, mas suficientemente perto para a ligação Bluetooth se manter. No meu telemóvel, abri a aplicação de gravação de voz e carreguei em gravar. A minha respiração parou. Através dos auscultadores, conseguia ouvir os sons ambientes do nosso apartamento. O tilintar de uma chávena. O andar de Rodrigo pela cozinha. E depois, a porta abrir. A voz da minha mãe. Já foi. Foi. Parece que está mais herself. Finalmente. Andava tão estranha. Acha que ela desconfia de alguma coisa, Rui. Eles usavam o nome do meu pai falecido em privado. A audácia fez-me encolher os dedos dos pés. Ela não sabe de nada, Isa. E nunca saberá. É só uma fase. Preocupação com o trabalho. Os miúdos perguntam por ti. O Martim quer que o ajudes com um projeto da escola. Diz que o pai dele não percebe nada de arquitetura. O pai deles. O pobre homem que a minha mãe tinha marrido após a morte do meu pai, um homem bom mas simples, que criava os gêmeos como seus, completamente alheio de que eram fruto da relação da sua mulher com seu próprio genro. Eu trato disso. É o meu dever, não é? A voz de Rodrigo era carinhosa, paternal. O pai orgulhoso. Eles são a minha prioridade. Tu sabes disso. E a Leonor? A voz da minha mãe soou suave, quase compassiva. Há espaço para ambas na minha vida. De formas diferentes. Ela é a minha esposa. Tu és o amor da minha vida, Isabel. Sempre foste. A Leonor é a fachada. Tu és a fundação. As palavras dele atingiram-me como uma série de facadas. A fachada. Eu era a fachada bonita do edifício da vida dele. A minha mãe era a fundação. A estrutura real. Tudo que eu era, tudo que partilháramos, era uma mentira utilitária. Consegui ouvir o som de um beijo. Suave. Prolongado. E depois o silêncio. Um silêncio que era mais revelador do que qualquer palavra. Desliguei a gravação, as mãos a tremer de uma mistura de nojo e triunfo. Tinha a confissão. A prova de que não era uma aventura,
mas um romance de uma década. A prova de que os meus irmãos eram seus. A prova de que eu era a fachada. Naquele momento, no banco do jardim, já não era uma vítima. Era uma arquiva. Estava a construir o meu caso, peça por peça, contra os 2 arquitetos da minha infelicidade. A minha prisão ainda era dourada, mas agora, eu tinha começado a serrar as barras. E o som do serrar, embora silencioso para eles, era o som mais doce que eu já ouvirá. A gravação no meu telemóvel tornou-se um objeto pesado, um artefacto radioativo que carregava a essência pura da minha desgraça. Ouvia a vezes sem conta, não por masoquismo, mas para alimentar a frieza que agora me governava. Cada és o amor da minha vida. Isabel era um golpe de martelo a forjar a minha determinação. Já não havia espaço para dúvidas ou para a Leonor emotiva de outrora. Aquela mulher tinha sido enterrada sob os escombros da sua própria vida. A minha missão tornou-se clara. Sair. Mas não uma fuga precipitada. Uma saída estratégica, calculada, que lhes infligisse o máximo de dano. Precisava de independência financeira, de um plano, e de garantir a minha segurança e a dos meus irmãos. Os gêmeos eram inocentes nesta teia doentia. A minha fúria não se estendia a eles. Pelo contrário, a necessidade de os proteger tornou-se um pilar do meu plano. Aproveitei uma das viagens de trabalho de Rodrigo ao Alentejo para dar o primeiro passo. Marquei uma reunião discreta com o advogado, um senhor de idade com um ar severo e olhos que pareciam ter visto de tudo. A sua sala cheirava a livros antigos e madeira polida, um contraste gritante com o ar esterilizado da minha casa. Minha senhora, disse ele, após eu lhe ter contado a história, mostrado as fotografias da lista de códigos e reproduzido um excerto da gravação. A sua voz era calma, mas os seus olhos narram com uma mistura de repulsa e profissionalismo. Isto é, profundamente perturbador. Do ponto de vista legal, a confissão de paternidade e a natureza prolongada do adultério são altamente relevantes para o divórcio. Pode significar uma pensão de compensação substancial. O dinheiro é secundário, respondi, e surpreendi-me por significar cada palavra. Quero a minha liberdade. E quero garantir que os meus irmãos, os gêmeos, não serão arrastados para o meio disto. O pai deles, o pai que eles conhecem, não pode saber. Ainda não. Seria devastador. O advogado assentou, compreensivo. É sensato. Podemos preparar a papelada em segredo. E, dado o grau de má-fé, podemos pedir medidas cautelares para que o seu marido não se aproxime de si ou esgote contas bancárias conjuntas após a notificação. Sai do seu escritório com um peso ligeiramente aliviado. Tinha um aliado. Tinha um rumo. O próximo passo foi o mais perigoso: começar a transferir dinheiro. Rodrigo era generoso, mas controlador. Tinha acesso a uma conta conjunta onde caía o seu ordenado, mas a maior parte dos seus investimentos estavam em seu nome. Comecei por pequenos levantamentos, justificados com compras para casa ou presentes. Depois, tornei-me mais ousada. Vendia discretamente algumas joias que ele me dera, coisas de que nunca gostara, transferindo dinheiro para uma conta nova, aberta num banco diferente. Vivia num estado de alerta constante. Cada transferência, cada conversa com o advogado, era um passo sobre um lago gelado, temendo a todo momento ouvir o gelo a rachar. Em casa, a farsa continuava. Era a esposa mais atenciosa. Perguntava pelo seu dia. Fazia suas comidas favoritas. A minha atuação era digna de um Oscar. A minha mãe, por sua vez, parecia florescer. A minha aparente resignação dava-lhe uma sensação de segurança, de vitória. Tornava-se mais descuidada. Foi num domingo, durante outro daqueles almoços agoniantes, que a oportunidade perfeita, e ao mesmo tempo mais aterradora, se apresentou. Os gêmeos, Diogo e Martim, estavam conosco. A dada altura, Martim, o mais curioso dos dois, virou-se para Rodrigo.
Pai, na escola estamos a aprender sobre ADN. É isso que nos diz de quem somos filhos, não é? O ar saiu dos meus pulmões. Rodrigo ficou ligeiramente pálido. A minha mãe congelou com o garfo a meio caminho da boca. Sim, é isso, respondeu Rodrigo, a sua voz ligeiramente tensa. Então, se eu fizesse um teste de ADN contigo, daria que és meu pai, certo? Insistiu Martim, com a inocência brutal das crianças. O silêncio que se abateu sobre a mesa era tão denso que se podia cortar. Eu olhei fixamente para Rodrigo, o meu coração a bater descontroladamente. Isto era perigosíssimo. Se ele dissesse a verdade, destruiria os miúdos. Se mentisse, estaria a enterrar-se mais fundo na sua própria mentira. Foi a minha mãe quem interveio, com uma voz anormalmente aguda. Martim, querido, isso são coisas muito complicadas. O teu pai é o teu pai, ponto final. Não se fala mais nisso. A sua reação foi demasiado forte, demasiado defensiva. Rodrigo recuperou a compostura. A tua mãe tem razão. São conversas para adultos. E mudou abruptamente de assunto. Mas o mal estava feito. Eu tinha visto o pânico nos seus olhos. O medo de serem descobertos. E, nesse momento, soube que a minha arma mais poderosa não era a gravação, nem as transferências bancárias. Era a própria verdade. A ameaça de a revelar era um poder absoluto. Mais tarde, nessa noite, quando Rodrigo entrou no quarto, eu estava à janela, a olhar para as luzes de Lisboa. Hoje foi intenso, comentou ele, vindo colocar-se ao meu lado. Foi, concordei, a minha voz neutra. Fiz uma pausa calculada, deixando o silêncio carregar-se de significado. Martim é um rapaz muito inteligente. Parece que herdou o teu lado curioso. Virei-me para o encarar. Os seus olhos estreitaram-se, tentando decifrar-me. É incrível como a genética não mente, não é? Mais cedo ou mais tarde, a verdade vem sempre ao de cima. Não disse mais nada. Virei-me e fui para a cama, deixando-o sozinho, imóvel, à janela. A minha declaração de guerra não tinha sido gritada. Fora sussurrada. Uma ameaça elegante e letal. E, pela primeira vez, vi uma fenda na sua armadura de confiança. Um lampejo de medo genuíno. E percebi que, por mais que eu planeasse a minha saída, talvez a minha vingança final não fosse partir em silêncio. Talvez fosse ficar, apenas por mais um pouco, para os ver definhar sob o peso da espada de Damocles que eu agora segurava sobre as suas cabeças. O preço da sua verdade estava prestes a ser cobrado, e a moeda de troca seria o mundo perfeito que tinham construído sobre os meus ossos. O medo que eu plantei no coração de Rodrigo naquela noite não desapareceu. Ele tornou-se uma presença constante na casa, um fantasma de ansiedade que se sentava à nossa mesa e observava os meus movimentos com um novo respeito, sombrio e cauteloso. Já não era o arquiteto confiante, era um homem a vigiar as fundações da sua própria vida, temendo que em qualquer momento abrissem um abismo sob os seus pés. A minha mãe, por outro lado, reagiu com uma frieza ainda maior. Os seus beijos na minha face tornaram-se mais breves, os seus abraços, inexistentes. Ela sentirá a mudança no ar, a transferência de poder, e odeia-me por isso. A nossa casa transformou-se num campo de batalha silencioso, onde as armas eram olhares, pausas calculadas e sorrisos que não chegavam aos olhos. Eu, no meio disso, nunca sequei tão calma. A minha decisão estava tomada. A advogada tinha a papelada do divórcio preparada, baseada em grave violação dos deveres conjugais e comportamento que torna impossível a vida em comum. As minhas economias secretas eram suficientes para um depósito e a renda de um teão discreto no Estoril, longe dos seus olhares, mas suficientemente perto para estar disponível para os gêmeos. O meu plano era entregar os papéis a Rodrigo e sair no mesmo dia, limpa e rapidamente, como se arrancasse um penso rápido. Mas o destino, ou talvez a justiça poética,
Tinha outros planos. Foi numa quinta-feira à tarde. A minha mãe veio à nossa casa buscar umas caixas de coisas antigas que guardávamos para ela na arrecadação. Rodrigo estava no escritório. Eu estava na sala, a empacotar discretamente alguns dos meus livros mais preciosos em caixas que esconderia no carro mais tarde. A minha mãe entrou na sala, o seu perfume pesado no ar. Os seus olhos caíram nas caixas abertas ao meu lado. Já estás a fazer limpeza de primavera? Perguntou, a sua voz afiada como um punhal. Algo assim, respondi, sem levantar os olhos do livro que fingia arrumar. Há coisas a que é preciso dar o lugar certo. Ela deu uns passos na minha direção. Conseguia sentir a sua raiva como uma onda de calor. Tens andado tão diferente, Leonor, tão distante. É difícil para nós. Imagino, retorqui, fechando a caixa com fita cola. Deve ser muito difícil viver uma mentira durante uma década. Deve ser exaustivo. O silêncio atrás de mim era absoluto. Quando me virei, ela estava parada, o rosto pálido, os olhos faíscas de ódio puro. O que é que estás a insinuar? Nada que tu e o Rodrigo já não saibam, disse eu, mantendo a voz baixa e controlada. Nada que eu não tenha ouvido com os meus próprios ouvidos. Ou que não tenha visto nas fotografias. O projeto Alentejo é realmente lindo. As fundações são sólidas, não são? Foi como se eu tivesse puxado um alfinete de uma granada. A máscara dela desintegrou-se. Tu intrometida, miserável! Sibilou ela, avançando para mim. Achas que tens direito? Achas que és a dona da verdade? Ele nunca foi teu. Foi sempre meu. Os filhos são nossos. Esta vida devia ser nossa. A sua voz era um uivo contido, cheio de uma raiva acumulada de anos. Foi então que Rodrigo apareceu à porta do escritório, o rosto desprovido de cor. Isabel, cala-te, ordenou ele, mas era tarde demais. Por quê? Ela sabe. A tua esposinha sabe tudo. E agora o que vais fazer, Rui? Vais escolhê-la a ela? Vais escolher a fachada em detrimento da mãe dos teus filhos? A palavra fachada ecoou na sala, vindo da sua própria boca, confirmando cada sílaba da gravação. Rodrigo pareceu encolher. Estava paralisado, preso entre as duas mulheres que definiam a sua vida dupla. Foi nesse momento que eu agi. Não com raiva, mas com uma calma devastadora. Pegue na minha mala e retirei uma cópia dos papéis do divórcio. Não é preciso escolher, mãe, disse eu, e a palavra sabia veneno na minha boca. Eu retiro-me. Oficialmente. Atirei os papéis para cima da mesa de centro, entre nós. O carimbo do tribunal era como um selo de morte. Estás a brincar, sussurrou Rodrigo, os olhos fixos no documento. Pela primeira vez em muito tempo, não estou, respondi. A nossa farsa acabou. Quero o divórcio. Quero a minha parte dos bens. E quero que os gêmeos saibam a verdade. Não por vingança, mas porque merecem saber de quem são filhos. Foi o golpe que eles mais temiam. A minha mãe desabou no sofá, não em lágrimas, mas num silêncio de choque. Rodrigo finalmente encontrou a voz, uma voz áspera e quebrada. Leonor, por favor, podemos falar sobre isto. Em privado. Não há nada para falar. Ouviste a tua amante. Eu sou a fachada. E as fachadas reformam-se. Peguei na chave do carro e na mala que já tinha preparada, que estava no hall de entrada. Para onde é que vais? Perguntou a minha mãe, recuperando um fôlego de fúria. Vais destruir a nossa família? Vossa família já está destruída, mãe. Tu e o Rodrigo destruíram-na no dia em que decidiram construir uma vida sobre uma mentira. Eu estou apenas a sair dos escombros. Caminhei em direção à porta. Não olhei para trás. Não derramei uma lágrima. Cada passo era um ato de libertação. Ao passar pelo hall,
Os meus olhos cruzaram-se com os de Rodrigo. E pela primeira vez, não vi o meu marido, nem o amante da minha mãe, nem o pai dos meus irmãos. Vi um estranho. Um estranho que eu tinha amado no mundo que já não existia. Abri a porta. A luz do final da tarde invadiu o hall, iluminando a poeira que dançava no ar. Os advogados entrarão em contato, disse, sem me virar. E saí. Fechei a porta atrás de mim, o som ecoando como um tiro de partida no silêncio da casa que já não era minha. Desci de elevador, entrei no meu carro e conduzi, sem um destino imediato, apenas para longe. A minha vida antiga tinha terminado. O mundo deles, aquele castelo de cartas de mentiras e segredos, tinha começado a desmoronar-se. Mas enquanto conduzia pela marginal, o sol a pôr-se sobre o Atlântico, uma última verdade, fria e inegável, instalou-se em mim. A minha partida não era o fim. Era apenas o fim do começo. Porque eu tinha a gravação. Tinha os papéis. E tinha o poder de contar a história final. A pergunta que pairou no ar, pesada como o crepúsculo, foi: quando é que eu a iria usar? E contra quem? Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.